57. Entrevista do dia. Quem está aqui no estúdio da Jovem Pan com a gente é o palestrante, consultor de marketing, especialista em atendimento ao público e CEO da ABR Inteligência, Peter Abreu. O tema de hoje é um assunto que não deveria mais ser um problema em 2025, mas ainda é: o atendimento ao público. Bom dia, Peter. Muito obrigada por estar aqui. Espero que você tenha sido bem atendido quando você chegou aqui para dar essa entrevista, apesar da gente já estar aqui no ar, né, Jonathan Alves? Bom dia, Suelen. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os espectadores da Jovem Pan. Peter, na sua experiência, vamos direto ao assunto. Qual que é o impacto de um bom atendimento ao público, seja para uma instituição pública ou privada? Eu acho que o impacto é trazer uma experiência agradável. Toda vez que você tem uma experiência que você tem vontade de repetir, né, de tão agradável que ela foi, ela torna-se aí um atendimento qualificado, na minha opinião. Quais os principais erros que você percebe no atendimento ao público atualmente? São vários, tá? Inclusive, uma das palestras nossa, cujo tema é qualidade e excelência em atendimento público, nós abordamos 4 bases que são essenciais para a excelência em atendimento. A primeira dela é a abordagem, tá? Quando se fala em abordagem, no meio público, a gente fala muito em acolhimento, em recepção na área privada, né? Então, é todo aquele ato de você se apresentar, se dispor espontaneamente para que quem vai ser atendido já sinta-se confortável, sabe? Você não fica perdido procurando, não, você tem alguém lá para que possa direcionar, te acalmar, te tranquilizar e fazer com que você sinta-se em casa. Ah, desculpa te interromper, entendi. É quando a gente chega a um local e você não sabe direito se você pega uma senha, se você vai falar com alguém, se tem um guichê, alguma coisa assim. Você tem que ter alguém ali para falar: opa, acolher, vem aqui, tudo bem, bom abordar. dia, o que você precisa. Exatamente. Olha, estou à disposição. Se você quiser se direcionado para essa área, você segue por aqui. Se você quiser ter um atendimento tal, você pega uma senha e assim por diante. Você tem que se sentir acolhido. Eu costumo dizer, por exemplo, na área pública, imagine uma mãe que ficou lá durante a noite toda com o seu filho doente, ela não conseguiu dormir, o seu filho com febre, ela acorda de manhã, geralmente pessoas mais fragilizadas economicamente, e ela fala: olha, eu vou perder meu dia de trabalho, não vou poder deixar meu filho na creche. Ela pega o seu filho e vai para o atendimento público, para uma UBS ou para uma UPA. Você concorda comigo que essa pessoa já está num estado de estresse extremamente elevado? Concordo. Inclusive, eu sou mãe e eu entendo muito bem isso. E eu costumo dizer, essa pessoa ela chega no atendimento público, porque infelizmente é a percepção que existe que, por parte de 70% dos usuários do serviço público, que o serviço público é ineficiente. E 70% da população brasileira enxerga o serviço público como ineficiente. Isso, dados de pesquisa que nós fizemos no Brasil todo. Peter, e isso quer dizer que não necessariamente o serviço seja ineficiente, é que mas percepção é essa. Percepção é essa, entendi. Então a pessoa já chega achando que vai ser mal atendida, então ela já chega com duas, melhor, eu até brinco, não são 2 pedras das mãos, tá? Ela vai chegar com uma pedra numa mão e um celular na outra. Para já gravar, ela está preparada para qualquer indício de que ela seja maltratada, que ela seja mal recebida, ela já vai registrar aquilo para reclamar. E mais um agravante a mais: um bom dia não bem interpretado já é motivo para um descontentamento. Então, por isso é essencial que nós tenhamos pessoas extremamente qualificadas, preparadas para o atendimento. Não apenas o público, o privado também, mas principalmente no atendimento público. Que tem essa imagem mais negativa. Exatamente. Então a pessoa já vai pensando: ih, não vai dar certo, eu vou sofrer problema. Porque tem que lidar muitas vezes, no caso dos órgãos públicos, com muita burocracia. A gente sabe que tem muitos casos que já estamos desburocratizando, facilitando, por causa da internet, celular, aplicativos, mas ainda a gente enfrenta bastante burocracia nos órgãos públicos. E além de ter essa burocracia, demora para alguns processos, tem também essa questão do atendimento.
Então a pessoa Exato. já vai predisposta a brigar para conseguir alguma coisa. Inclusive, a burocracia é um tema do atendimento. Você tem que fazer o que for possível para desburocratizar o atendimento. Tem gente que faz o contrário, né? É o que eu falo. Tem gente que parece que fala, se eu posso prejudicar, por que eu vou ajudar? Peter, quais são as tendências em atendimento ao público que têm chamado a sua atenção nos últimos anos? Algumas são essenciais. Eu acho que a principal delas, e a gente aprendeu a conviver com isso na marra e sofrendo, é a tecnologia. A tecnologia ficou muito claro durante a pandemia, né, que a tecnologia fez com que nós avançássemos pelo menos 10 anos em termos tecnológicos, principalmente no atendimento público ou privado. Isso foi essencial e foi de muita valia para o ser humano. Mas nós temos outras questões que devem ser analisadas. Eu acho que a inteligência emocional dos atendentes deve ser muito bem trabalhada. Infelizmente, nós temos pessoas que não têm inteligência emocional suficiente para saber que elas, às vezes, têm que descer um degrau no relacionamento, no nível de relacionamento com o atendido, para que ela possa conseguir ser entendida. Nós estamos falando de pessoas que vai conversar com pessoas que têm um nível intelectual às vezes mais baixo que o seu. Ou tem menos informação sobre aquele assunto ou que específico. tem menos informação, ou que é mais fragilizado psicologicamente, financeiramente. Então a pessoa sempre chega numa situação de fragilidade às vezes. E se você não tiver inteligência emocional para entender que você tem que se colocar no lugar daquela pessoa, sempre falo para os atendimentos da área pública, olhe para o seu atendido, imagine se fosse o seu avô, a sua avó. Qual seria a sua reação durante esse atendimento? Ou seja, o papel da empatia desempenha ali é essencial no atendimento ao público. Exatamente. Então tem pessoas que você vai ter que falar 2, 3 vezes para que ela entenda. Uma coisa que eu falo que é incrível, né? Comunicação, gente. Eu falo que todo profissional, qualquer área que ele esteja, ele tem que fazer um curso de oratória, de comunicação. O Peter sabe que eu sou professora de comunicação e oratória, a gente já realizou alguns trabalhos antes, e é importante falar que às vezes, até o tom de voz, porque muitas empresas, elas fornecem um script que você precisa seguir ali para respostas, às vezes atendimento por telefone funciona assim. Só que se você usar uma frase linda, muito bem elaborada, mas num tom de voz errado, inseguro, exatamente, ou agressivo, ou um pouco mais ríspido, o inseguro também é muito importante, porque ele não passa aquela segurança. Às vezes a pessoa, ela nem te maltrata, mas quando a pessoa hesita para te responder, ela fica meio insegura, você já não vai conseguir confiar nela, gera ainda mais medo ali no público. Peter, o que eu ia te falar é o seguinte, você estava falando das tecnologias, a inteligência artificial, tudo isso melhora, inclusive agiliza o atendimento ao público. Mas tem uma situação que ela é muito interessante, que é assim, ó, você liga a um lugar, eu tô falando no caso do atendimento que é por telefone. Você liga a um lugar e aparece aquelas opções eletrônicas, aperte o 0 para tal coisa, aperte o não sei o quê. Geralmente, dependendo do problema que a gente tem, a gente quer ir logo na opção 9, que geralmente é a que fala com alguém. Ou seja, a gente não gostava de ter que falar com alguém por telefone, o atendimento ao público, ou o telemarketing, essas coisas. Mas quando começaram a colocar muita tecnologia, a gente quis falar com o outro ser humano. Então, realmente, esse atendimento humano, ele é muito importante. Ele não pode ser desmerecido por causa da tecnologia. De forma alguma. Eu falo, a tecnologia ela veio apenas para facilitar, para acelerar um pouco mais esse processo. Hoje, muitas empresas já utilizam essa tecnologia do atendimento telefônico através de inteligência artificial, que acelera esse processo. Você já não fica escolhendo as opções. Você fala, olha, eu quero falar sobre cancelamento, minha conta. Já vai direto para um atendente que trata de cancelamento. Eu quero falar sobre a abertura de uma conta. Já vai direto para um atendente que trata de abertura de contas. Certo? Agora, incrível o que você falou, tem tudo a ver. A tecnologia ela tem que ser utilizada com muita inteligência por parte das empresas para que ela não
ao invés de atrair ou agradar, afaste ou atrapalhe o relacionamento com os clientes. E as empresas, o que elas podem fazer? Uma capacitação contínua dos profissionais é suficiente? Fazer também uma... Existe também aquelas empresas maiores que fazem aquele projeto do cliente oculto, que vai alguém que vai fazer uma compra para avaliar atendimento. A gente, inclusive, eu já fiz muito, nós fazemos cliente oculto na nossa empresa. Ah, legal, né? Dentro das suas pesquisas também tem o trabalho de cliente oculto. Tem várias redes, inclusive para McDonald's, nós já fizemos cliente oculto no interior de São Paulo, para várias redes de varejo. Isso é fundamental, tá? Mas é o que eu falo, não adianta você fazer o cliente oculto e não ter depois a solução para essa percepção. Você faz o diagnóstico, mas e o tratamento? Vai mostrar, olha, está tendo falha aqui, 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 né? Agora, você tem que ter um treinamento, uma capacitação, e ela deve ser constante. Não adianta você fazer um treinamento hoje e achar que só daqui 2, 3 anos você tem que fazer novamente. O treinamento nas empresas, ele deve ser constante. Eu fico impressionado quando a gente faz avaliações de qualquer empresa e você percebe que, pelo menos, você percebe que as empresas perdem 20% de faturamento, 20% em média, por mês, por terem um atendimento abaixo da média. Eu acredito que isso deve ser uma média mesmo, porque em alguns casos é muito maior. Tem lugar que você vai, exato, que em vez de estar prestando um serviço, parece que a pessoa está te prestando um favor e ainda muito contrariado. O Jonathan tá rindo aqui, mas não é assim, Jonathan? Tem lugar que a gente vai, que você vai pagar por um serviço, mas parece que a pessoa está prestando um favor de forma contrariada. É incrível. Então, assim, as empresas tinham que ter um olhar diferenciado para isso. Recentemente eu tive uma experiência muito triste aqui em Araçatuba, num shopping, num café. Eu fiquei impressionado, eu olhei aquilo, falei... Às vezes você tem vontade de falar, né? Eu trabalho com isso, tem coisa errada, minha esposa me segura. Não faz isso, fica quieto, ninguém te contratou aqui. Mas é assim, é evidente que você vê que algumas empresas não têm cliente, não têm um faturamento maior, porque não investem em capacitação. Isso é uma pena, porque quando alguém vai abrir uma empresa, um empresário, uma empresária, ele investe a energia dele, o tempo, muitas vezes é a realização de um sonho, ele utiliza muitas vezes economias de uma vida inteira para a realização desse sonho. E ele vai investir em marketing, ele vai investir muitas vezes em produtos de qualidade, mas o atendimento realmente pode destruir uma empresa. Exatamente. A gente não volta mais. Se a gente for vai e pagar para ser maltratado, gente, para e pensa, quem que paga para ser maltratado? Jonathan e Suelen, quando você tem uma experiência ruim, é natural que o ser humano ele propague as coisas negativas com muito mais evidência do que as coisas positivas. Eu fui bem atendido em algum lugar, eu vou comentar com meia dúzia de amigos. Olha, vai lá que compensa, é legal, tal. Eu fui mal atendido, pelo amor de Deus, nunca vá lá. Eu vou falar para 20, para 30 pessoas. E eu vou fazer textão nas redes sociais, eu vou gravar vídeo, eu vou reclamar. Se alguém... não vai lá, olha, muda, anda um pouco mais. Gente, é incrível. É incrível. Nós temos uma das pesquisas que nós fazemos muito para redes de varejo, cuja pergunta para o consumidor é a seguinte: por qual motivo você, quando procura uma empresa de um determinado segmento, passa em frente tal empresa, mas você acaba andando quilômetros ou quadras a mais para visitar o concorrente? E aí todo mundo pensa, com certeza é por questão de promoção, por questão de comunicação. Tudo influencia, tá? Não é só... Mas a grande maioria dos comentários são apenas duas respostas que passam de 50%. Preço e atendimento. Eu conheço muita gente que já disse, eu pago mais caro, mas eu não vou naquele lugar que tem aquela... O Jonathan tá fazendo aqui, ó, ele tá apontando pra ele que ele faz isso. Que é o que eu falei, ninguém paga pra ser maltratado. Só que aí, Peter, e quando isso acontece, porque no caso da empresa privada, o empresário pode optar por fazer um treinamento, em casos mais graves, ele pode até fazer o desligamento daquele colaborador, do funcionário, e contratar alguém que tenha mais simpatia, mais carisma, mas e no caso de órgãos públicos, quando a gente fala de oferecer um bom atendimento,
eu não tô aqui falando mal das pessoas, dos servidores concursados, não é isso, mas a gente sabe que tem a questão da estabilidade. Eu passei no concurso, tenho estabilidade aqui, para me mandar embora precisa ser algo muito mais grave, então eu vou lá atender de qualquer jeito, mal-humorado, não quero nem saber. Suelen falou tudo. Eu acho que realmente essa é uma preocupação que nós temos e, infelizmente, grande parte da população, ele olha para o funcionário público e ele pensa, é alguém que procurou prestar um concurso público para ter estabilidade de emprego. Só que o pessoal não sabe o que esse pessoal sofre também na área pública. Sim, e eu trabalham trabalho muito. Com treinamento de servidores públicos. Eu falo para todo mundo, eu não serviria para ser servidor público. Você não sabe o que eles passam. Agora, eu acho que tudo tem que começar da administração, da gestão. Primeiro, eu acho que todo prefeito deveria ter um olhar diferenciado e valorizar mais o funcionário público. Até porque são das ações dos funcionários públicos que você vai gerar a imagem e credibilidade de uma gestão, de uma administração. Começa por aí. Então, se o governo não estiver preocupado em qualificar, em ajudar, em entender o que eles estão passando, eu recomendo sempre para as prefeituras que façam uma avaliação de clima organizacional, no caso dos governos, clima governamental, para saber o que o funcionário realmente está sentindo. Porque é fácil você falar, olha, o cara não está preocupado. Mas por que ele chegou naquela situação? Será que as condições de trabalho são adequadas? Será que as exigências são adequadas? Porque você tem, no caso do funcionário público, uma exigência administrativa que vem de cima para baixo e uma cobrança da comunidade. Tá? Lógico, nada justifica você maltratar ninguém. Eu acho que esses funcionários que não têm educação, que não têm respeito, cara, você brigou com a tua esposa, resolva o seu problema em casa com ela, não venha trazer isso para o serviço, porque você vai fazer um mal para a população, para os seus colegas de trabalho e para o governo de uma forma geral. Certo? Nada justifica isso. Mas você não sabe também até que ponto o respaldo da administração para esses funcionários faz com que ele se sinta melhor para trabalhar. Principalmente quem trabalha há bastante tempo. Eu estava comentando as notícias aqui hoje com o Jonathan, a gente estava falando de colocar fogo em mato, fogo em pasto, fogo em matas, assim, para resolver outros problemas. Eu estava falando o quanto isso ainda é arcaico, infelizmente acontece. No caso, trazendo isso para atendimento, o que eu quero ligar uma coisa com a outra? Muitas vezes a pessoa fala, mas sempre foi assim. Eu não sei fazer diferente. Aqui é assim. Então, cabe ao gestor, ao líder, trazer isso para o funcionário público. Olha, não, dá para fazer diferente. Dá para fazer mas melhor. Como que eu posso fazer? Senão a pessoa fica conversando muito tempo comigo, eu tenho muito trabalho, se eu sou muito simpático. Tem essa questão também, né? Se eu atendo muito bem, tem um pessoal mais carente. Carente que eu digo emocional, não tô falando de dinheiro, não. Pessoal mais carente que quer ficar conversando, eu tenho muito o que fazer. Mas existem estratégias para tudo isso e cabe ao poder público, ou mesmo no caso da iniciativa privada, falar para o funcionário, olha, mas eu vou te capacitar para isso, existem outras soluções. Sabe que uma vez, Peter, eu lembrei de uma coisa, você falando sobre o estresse do servidor público, eu fui fazer um treinamento de comunicação em uma prefeitura. E eu ensino várias técnicas, e uma delas eu ensino a respirar direito. E é uma coisa meio chata quando você fala de, vamos respirar direito. E quando acabou o treinamento, eu comecei a escutar um por um, eram mais de 50 ali participando, e eu perguntei o que eles tinham gostado mais de tudo que eu ensinei de técnica. E a maioria, eu juro, eu me surpreendi realmente, eu fiquei chocada. A maioria, inclusive homens mais velhos, falando que eles gostaram da respiração, devido a isso que você falou, do nível de estresse que eles enfrentam no atendimento ao público. É extremo, é extremo. Eu estava fazendo uma capacitação numa cidade grande do interior de São Paulo, para você ter uma ideia, era uma capacitação para 1.500 funcionários, colaboradores da área de saúde, e no meio da capacitação o médico levanta e fala, Peter, e num caso como o que eu passei? Ele, num atendimento de emergência, teve que optar pela cesárea para a retirada de um bebê de uma criança de 14 anos, uma menina de 14 anos. E ele não tinha o que fazer, pediram autorização para a família, a parte autorizou, ele foi. No que ele foi, o pessoal invadiu a sala e com faca. Não, o que você está fazendo? Imagina o estresse de um médico numa situação dessa. Né? Então, assim, é complicado, gente. Lidar com o ser humano requer muito treinamento. Então não adianta, você passou num concurso, coloca numa sala, vai trabalhar, não é por aí. Você tem que ter capacitação.
Graças a Deus, as prefeituras que nós temos contatos com maior frequência fazem capacitação de funcionários pelo menos a cada 3, 4 meses. São pelo menos 4, 3 Até porque capacitações se um anuais. treinamento só pudesse transformar totalmente, assim, de forma definitiva alguém, vamos combinar que você cobraria em euros. Eu falo sempre no meu treinamento, eu falo, gente, depende da sua parte também, depende do treinamento frequente, porque algo, não acredite na internet, esse pessoal que fala assim, ai, você vai mudar da noite pro dia, a gente vai usar técnicas de não sei das quantas, você vai ser outra pessoa. Se existir isso, acredite, a pessoa vai cobrar milhões em euro, em dólar, não vai ser em reais. É um processo realmente processo, de mudança. Eu chamo que o que faz o crescimento profissional é o desenvolvimento. Falando sobre desenvolvimento, a gente vai seguindo nessas 4 bases, eu falei só do acolhimento. A segunda base do atendimento com excelência é a apresentação, Suelen. E aí é incrível também. Nós temos pessoas que não sabem se apresentar. E quando eu falo apresentação, eu estou falando do quê? De vocabulário. Gente que não sabe agradar, ser simpático com outras pessoas. E até pessoas que usam palavras que não são adequadas, que são impróprias para o local de trabalho dela. Né? Eu estou falando em roupas, eu estou falando até em cheiro. Estou falando em perfume ou falta de perfume. Sabe, em hálito, você tem que estar apresentável minimamente para que o atendido sinta-se bem. Se você não tiver isso, você vai ter um problema, vai ter um ruído nessa comunicação que vai explodir em algum momento. Maravilhoso isso, Peter. O óbvio precisa ser dito. E assim, é o que eu falo, são as coisas simples que funcionam. As pessoas criam na internet ideias mirabolantes, como você falou, que vão mudar. Não muda. O que muda é o cotidiano, é o dia a dia, o desenvolvimento diário de uma pessoa. Ainda sobre excelência e atendimento, não adianta eu ter uma apresentação pessoal impecável se eu tiver uma apresentação estrutural deturpada. Então, não adianta você chegar num ambiente fedido, mal iluminado, sujo, com um layout totalmente inadequado para o atendimento. As pessoas vão começar a ficar irritadas. Elas vão ficar incomodadas. Um local escuro ou claro demais, um local fedido, a pessoa vai começar a ficar incomodada e isso vai explodir. E no final, sabe o que acontece? Além do departamento não prestar, o prefeito que não vale nada. A culpa é do prefeito. E é por isso que eu falo, prefeitos, deem mais atenção para o atendimento nos seus municípios. Tá? Então não adianta nada. O servidor público está adequado para o serviço e você não tem uma estrutura adequado, um prédio caindo aos pedaços, goteira, sujeira. Um sistema ruim que não funciona, um sistema que eu digo de tecnologia. Lento, ou que trava, cai toda hora, trava toda hora. Quer dizer, vai dar problema. Depois nós temos o atendimento em si. E aí quando eu falo em atendimento, Sueli, eu estou falando em quê? Em agilidade, em eficiência, em clareza, em respeito ao cidadão, tá? Em você eu falo para todo mundo, se não tem, criem protocolo. Isso é muito utilizado na saúde. Protocolo. Uma mãe vai até um posto de saúde, olha, precisa desse documento. Tá bom, você vai na sua casa, você busca, você leva, chega, faltou esse, mas ninguém me falou desse outro. Mas agora é assim, sabe? Não tem protocolo, não tem o critério. Então, crie protocolos para facilitar a vida de todo mundo, para que o usuário não tenha que vai e volta. E às vezes não é nem culpa do servidor, é isso que eu falo. É culpa de quem está gerenciando tudo isso. Peter, você já enfrentou, imagino que sim, né? Mas eu vou perguntar, você ainda enfrenta muita resistência por parte de empresas ou prefeituras que não enxergam a importância de investir em atendimento? Sim. Tem prefeito que fala para mim, não, eu estou preocupado com a minha imagem, não com o atendimento. Como se isso você não melhorar o atendimento, você não vai ter a tua imagem. Isso vale também para as empresas privadas. Né? Também. Tá? O camarada simplesmente ele contrata alguém e acha, essa pessoa tem que estar preparada para me trazer lucro. No caso do café que você deu exemplo, às vezes a pessoa paga caro em um café, porque o café, vamos combinar, gente. Tô pensando ainda como que eu vou explicar para a Receita Federal que eu comprei 4 pacotinhos de café esses dias no mercado. E aí ele vai lá, investe num bom café e ele investe em bons produtos, mas ele tem um atendente, alguém que tá ali que não agrada o consumidor. Aquele café realmente vai perder a qualidade. Pior, quando você não agrada, ainda tudo bem. O pior é quando você tem um atendente que desagrada
o consumidor, né? Como você falou, parece que a pessoa está fazendo um favor, parece que a pessoa está incomodada porque você está utilizando o serviço deles. Não dá para entender. Peter, pra gente, daqui a pouco a gente já vai ter que finalizar, a gente já está chegando ao fim do Jornal da Manhã. Então eu tenho que falar sobre a gratidão. Isso, então que fale. É o final. Se usa muito na iniciativa privada, a gente chama de pós-venda, tá? Quando você compra um carro, um produto de maior valor agregado, geralmente você tem uma ligação, um retorno, olha o que você achou tal. E na iniciativa pública, nós temos que ter isso, gente. E como que funciona na iniciativa pública? Você tem que agradecer a pessoa por ela ter usado. Aqui, infelizmente, algumas prefeituras, se bobear, você leva um pé na bunda na saída. Some daqui, não vem mais aqui me incomodar. Gente, eu falo, eu mesmo, porque trabalho com prefeituras, e o servidor, ele só tem o salário dele porque tem alguém que precisa do serviço dele. Então vamos agradecer essa pessoa por estar utilizando, porque se não existisse usuário de serviço público, não existia o teu cargo, não existia o teu salário, não existiria a razão sequer de existir a tua função. Então nós temos que agradecer essas pessoas. E agradecer é perguntar se foi tudo bem, se precisa de algo mais, em que mais pode ser ajudado. Isso gera credibilidade, gera mais interação, gera mais emoção com o usuário do serviço público. Peter, para a gente finalizar, que conselho, orientação você daria para os gestores, seja da iniciativa pública ou privada, que pensam, eu acredito que o meu problema aqui pode ser realmente atendimento ao público, eu nunca tinha pensado nisso antes, então por onde eu começo? O primeiro passo é fazer uma avaliação e entender que os servidores precisam ser ajudados. Não adianta você jogar a responsabilidade. Não adianta chegar na sua empresa ou na sua prefeitura, ela já quebrando o pau com todo mundo, falando assim, gente, vocês estão atendendo todo mundo mal, Jonathan Alves. Cadê o chocolatinho, Jonathan Alves? Verdade, faltou o chocolatinho. Aí é o adendo que pode fazer com a Suelen, você viu? A falta do atendimento tá vendo? Olha disciplinado. Pode falar precisa trazer o chocolatinho todo dia. Sobre isso. Mas assim, então tem que ser feita essa análise, tem que investir em treinamento. E quando eu falo investir em treinamento, não estou falando para contratar a nossa empresa, não. A gente tem treinamentos frequentes no estado de São Paulo, mas com qualquer profissional capacitado, tá, já experimentado de preferência, que possa resolver problemas. Tá? E hoje nós temos agravantes que vão além do atendimento, tá? A gente, só ano passado, nós fizemos 3 capacitações, aonde foi uma exigência do Ministério Público do Trabalho sobre assédio moral dentro de prefeituras. Ou seja, a gente está falando aqui do atendimento ao público, aquele mais superficial, Exatamente. Aquele assim, que eu digo superficial, é aquele mais básico que dá para todo mundo aprender. Quando a gente entra aqui na esfera do assédio moral, é algo extremamente grave, interno, que a gente já está falando praticamente de crime. Exatamente. Então nós temos aí casos e mais casos de problemas que devem ser resolvidos, e tudo tem a ver com atendimento interno, né? Como que fica o servidor com a gestão, com a administração, né? Tudo isso tem que ser resolvido. Então não é só o atendimento externo, interno também. Peter, muito obrigada por você ter vindo. É só janeiro. Eu tenho certeza que você vai estar de volta aqui ao longo do ano aqui no Jornal da Manhã com a gente, porque você sempre traz muitas informações, muitas orientações valiosas, tanto para empresários e empreendedores, como para quem trabalha também no atendimento ao público. A gente está falando assim, o prefeito, o chefe, o líder, o dono tem que tomar providências, mas quem está escutando a gente, você que trabalha no atendimento, você também tem que se preocupar. A gente falou sobre carreira recentemente, e você não pode se pôr num papel de vítima. Você precisa ir lá e atrás do seu melhor sempre. Muito obrigada e volte sempre, viu? Eu agradeço a vocês, você, Suelen, você, Jonathan, e todos os espectadores da Jovem Pan. Vamos pro final, Jonathan? Vamos para a despedida? Agora